Começou. Bom dia a todos. Estamos hoje na aula do dia 22, que vai ser a primeira aula expositiva. Já tivemos duas aulas na semana passada, que foi sobre a metodologia da disciplina, de como ela funciona. A gente falou um pouco de como foi no semestre passado e no semestre retrasado. E na aula anterior a essa, a gente tratou de conversar sobre dois textos. Um de urbanismo sustentável e um sobre ecosofia, que é a filosofia engajada. E agora a gente vai ter a primeira aula expositiva do semestre, que se chama Por uma abordagem socioecológica em projetos. É uma aula que eu desenvolvi ao longo do tempo, a partir dos estudos de tese, de doutorado, que eu finalizei em 2017. E aí, com o tempo, a gente está cada vez mais se aproximando a utilizar esses conceitos para projetos urbanos e também de arquitetura e paisagismo. É uma abordagem, vocês vão entender. Então, a premissa inicial é que o desenho da paisagem urbana, como ofício do arquiteto urbanista, necessita incorporar outras visões sobre a cidade. Quais seriam essas outras visões? A princípio a gente trata muito de paisagem, mas para além da gente tratar a paisagem urbana, a gente também precisa ter o nosso olhar voltado para a ambiência urbana. E qual é a diferença da paisagem para a ambiência? Alguém sabe? A ambiência, ela inclui a apropriação das pessoas no espaço. E quando isso acontece, a gente chama esse espaço de lugar. Ele passa a ter um significado. Então, assim, em poucas palavras. E a gente também precisa considerar a macropolítica, a gente estava falando aqui de geopolítica antes de iniciar a aula, né, o quanto que uma interferência de uma indústria portuária em Taiwan, o comércio interfere nos países nórdicos que viviam dessa mesma indústria, tem uma queda e isso vai interferir na urbanização, nos espaços urbanos que ficam degradados e precisam fazer revitalizações. Isso também a gente trouxe essa reflexão para o Brasil. Chegamos em Salvador e falamos um pouco sobre a ilha de Taparica, a ponte. Então, para vocês verem que hoje em dia a geopolítica ela precisa ser considerada para a gente entender também quais são os reflexos na cidade, né? Então aqui eu estou trazendo a macropolítica, que o Varela falou, e também é importante a gente considerar a micropolítica. O autor que escreveu o segundo livro, o segundo texto, não ele, mas o autor que ele cita no texto, aqui na Vita, fala sobre Félix Guattari, que fala das três ecologias e de diversas questões voltadas para a ecologia social, a ecologia ambiental e a ecologia mental, que são das subjetividades, né? E interior, né, que ele produz assim. A micropolítica está nesse campo, nas lutas sociais, nos movimentos sociais, nos bairros, nos bairros populares, das mudanças onde as pessoas interferem no espaço. Então, assim como a gente entende que a macropolítica interfere no espaço urbano, a micropolítica também tem condições de fazer isso. E aí a gente, como arquiteto urbanista, tem que pensar em ambas, por isso que tem um mais, trabalhar as duas. Já em relação às práticas hegemônicas e as não hegemônicas, é um pouco parecido com essa parte da macropolítica e da micro. Elas coexistem e elas também têm interfaces. As práticas hegemônicas são práticas vindas de políticas de top-down, a gente chama assim, mas é de cima para baixo em português, que são delineadas por planos diretores, por legislações, por programas de políticas públicas, são pensadas no sentido do macro para o micro, e são hegemônicas, que elas prevalecem. Já as práticas não hegemônicas são as que são micro, né, que elas surgem, são insurgentes ou emergentes, né, no espaço urbano,
ocupação, na época que eu estudei, tinha uma situação do desocupa. Já ouviram falar desse movimento desocupa? Foi na época do carnaval, e a prefeitura e o setor privado ocupou uma área enorme, que era coletiva, pública, com camarotes. Bem do lado de onde na parte de hotel, onde tem aqueles cocos, meio de coco, meio de estacionamento, meio de vazio, hoje, né? No carnaval, eles ocupam aquilo tudo, acho que até hoje. Mas na época, a população se incomodou com isso, se indignou, foi para lá para frente e fez um manifesto. E esse manifesto se chamou Desocupa. Desocupa, aqui é público. Né? Aquele momento em diante, isso foi a década de isso do século XX, 2000 e pouco, 2005, e aí a partir dali em diante, vários outros movimentos cidadãos começaram a fazer práticas não hegemônicas, que não eram o que era previsto, mas eram o que eles achavam que era importante para a cidade. Não sei se vocês conhecem, tem uma prática conhecida, um coletivo chamado canteiros coletivos. Já ouviu falar? Eles escolhem canteiros abandonados na cidade, se organizam, vão lá, passam um fim de semana, eles limpam e plantam. E aí aquele canteiro passa a ser um canteiro participação da população mais agradável para aquela localidade. Isso é uma prática mais geral. Eu não estava na lista das coisas também, mas isso foi um movimento que insurgiu, que emergiu da população. E depois eles continuaram. Isso foi na mesma época do Desocupa, isso funciona até hoje. E eles vão ampliando, conseguindo desenvolver através de editais em outros lugares da cidade. Ele tem um site que mostra quais os pontos da cidade que ele já atuam. Mas só um exemplo, mas tem diversos outros, né? Outras práticas que a gente chama de não hegemônicas. Em alguns momentos, elas coexistem com as práticas hegemônicas e têm interfaces. Conseguem um edital, conseguem da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Ciência Humana, mas é uma coisa que começou da população, não veio disso. Só para vocês entenderem os conceitos iniciais. E esse último, utopias urbanas, elas precisam coexistir e se somar a utopias experimentais. O que seria isso? Né? Existem vários desafios e potencialidades nessas práticas emergentes. E que muitos vão chamar isso de utopia. Não é através de a mudança de um canteiro que você vai para a cidade toda. Então tem gente que acha isso uma utopia. Só que também podemos enxergar com outros óculos e achar que é uma utopia experimental. Algo que pelo menos saiu da lógica utópica, né, idealizada, e foi espacializada. Então no momento que ela é realizada no espaço, ela passa a ser uma utopia sim, mas experimental. Então, esse conceito vem de Henri Lefebvre. Alguém já ouviu falar? Sim. Direito à cidade? Então, a gente começa a trabalhar a questão do direito à cidade e a população passa a assumir a obra humana, a cidade como uma obra, né, onde todos podem participar. Então, lá naquele conceito de paisagem urbana, ela também, a gente também pode ampliar essa visão de paisagem. O que seria isso? Uma paisagem como necessidade, como estrutura sistêmica e catalisadora. Enquanto o sistema natural, o sistema tecnológico, o sistema humano se interlaçam. E a gente pode trabalhar diversas escalas, ele está com multi-escalaridade. A gente vai trabalhar isso aqui no nosso ateliê. A gente pode tanto trabalhar, a gente falou aqui do global. A gente pode chegar no regional dentro, sei lá, região metropolitana de Salvador, por exemplo. Temos quantos municípios na região metropolitana hoje? Você sabe? 13. Eram 10 mas a região inclui um município, que é a metrópole da Bahia, Salvador, e a região em torno da metrópole. Aí tem municípios vizinhos que tem diversas questões econômicas, sociais e de infraestrutura que existem uma troca mais direta, né, nessa região. Por isso que é chamada de região metropolitana. Existe inclusive conceito
conselhos da metrópole, assim como existem os conselhos da cidade, e existem planos metropolitanos, assim como existem planos diretores dos municípios. Se vocês estudaram isso, vocês podem falar também, complementar o que eu estou trazendo. Tá. E a gente vai pensar na cidade, a gente pode trabalhar a escala do bairro e uma escala ainda menor do que o bairro. Dentro do bairro da federação, por exemplo, a gente pode estudar o campus da federação. Da federação. É bem grande o campus, se a gente for trabalhar o campus da federação, né? Mas é uma escala menor do que o bairro inteiro da federação. Então a gente vai estar desenvolvendo essa leitura de escalas diferentes. E tudo isso tem a ver com ver, interpretar, planejar, projetar e gerenciar. Né? Então, o cidadão, ele está no papel hoje em dia que ele vê. Né? Você, como cidadão, se você fosse um estudante de arquitetura, você ia ter algum momento onde você ia projetar junto, você ia ter essa chance, você ia ter de gerenciar a cidade, ou de, no máximo, ver e interpretar. Né? As formas de participação hoje são muito rasas. Não sei se vocês já viram a escala da participação de... Como é? Einstein, que é uma socióloga americana que estudou várias escalas diferentes de participação social no planejamento de uma cidade. Na verdade, na época, quando ela estudou, ela não era urbanista, ela era socióloga, ela só fez uma leitura de como que acontecia na prática essas participações políticas. E aí ela percebeu e aí ela desenhou uma escala e mostrou bem, você pode participar super pouco a ponto de só ver o projeto. Ou você pode dar uma escala que você cocria uma gestão. Só que existem patamares intermediários. Você pode ter uma escala que é, por exemplo, um dos degraus da escala, que é só assim: a prefeitura apresenta o projeto para a população. E a profissão que quer. Tem outro que apresenta, faz oficinas e recebe algum tipo de feedback da população. Uma empresa pública, eventualmente a pessoa pode se inscrever e falar, fazer algum tipo de questionamento. E aí, hoje em dia, por causa do Estado da cidade, é obrigatório que todos os planejamentos, os planos diretores das cidades passem por um processo participativo. Só que nem sempre o que é feito é realmente participativo. Então, a ideia da paisagem urbana, já conceituada, é de proteger e restaurar a paisagem, pensando nas suas margens também, e conectando com corredores verdes. E aí a gente já sai do plano da paisagem urbana e inclui nessa paisagem o ambiente. Só que para além do ambiente, a gente também pode ter uma visão do que seria o ecológico. Né? Que aí depois a gente vai fazer a diferença de ambiente, de ambiental e de ecológico. Que o texto, um dos textos já traz. Então, a ambiência urbana, que é aquela questão da apropriação do espaço que é a diferença da paisagem e da ambiência, já é um conjunto de componentes naturais e não naturais. Todo espaço externo que pode ser aprendido pelo olhar. E é um espaço como cenário construído coletivamente e incluindo diferentes culturas e valores. O protagonismo e a participação das pessoas envolvidas com o lugar. E tem alguns autores que trabalham a ambiência urbana, da década de 80 e do início do século até 2014. Até hoje ainda se fala de ambiência urbana e é um dos modos principais para quando você quer ir além da paisagem, você incluir as pessoas, a apropriação. São dados físicos e sentidos percebidos. O que eu queria trazer? Culturas e valores. Na metodologia dessa disciplina, a gente vai buscar traduzir alguns valores que se queira transmitir através do projeto para o projeto.
vai poder criar o nosso alunos para a gente também fazer isso no nosso projeto. E eu fizer isso. Pegar, ler um projeto, interpretar os valores daquele projeto. Para na hora que eles forem fazer, porque a gente faz isso com o próprio meu bebê. Você fazer o próprio menino. O que será que ele está querendo que a gente? O que será que a gente precisa que vocês pensarem em mudar? O próprio entender que é o estudo de gases desse segmento. Bem, e o que seriam essas práticas não hegemônicas, experimentais, frente a impactos sociais e ambientais recorrentes? Não sei se dá para ler aí, tem uma balança norte global e sul global. Dá para ler aqui? A gente, é um resumo do que eu estudei na tese, que eu tinha essa pergunta, né? As cidades em transição são novas utopias urbanísticas ou elas vieram para fazer a mudança? Né? Porque cidades em transição era o nome de um movimento internacional que tinha mais de 15 mil iniciativas registradas no grande mapa, e aí eles tinham esse mote: vamos fazer a transição das cidades. Hoje se fala em transição socioecológica já. Na época não se falava disso. Era uma transição do que para quê? Uma transição de uma cidade que vivia à base do petróleo para uma cidade que tivesse outras formas de se produzir e que não fosse tão dependente do combustível fóssil. Naquele momento, na década de 70, quando surgiu esse movimento, o mote principal era o pico do petróleo. Já ouviram falar desse pico do petróleo? Como se o planeta estivesse no limite, já tivesse alcançado o pico da extração do petróleo e que a tendência era não ter mais petróleo. Então a tendência era fazer uma queda no gráfico, no pico do gráfico, descendo, 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 e que todos os países, cidades no planeta iam precisar conviver com o mesmo. E como que isso ia acontecer? Então existia um movimento abaixo não hegemônico das pessoas em algumas cidades, principalmente começou isso na Inglaterra, cidades do interior, onde eles pensavam assim: se nós somos uma cidade pequena, independente tanto de serem abastecidos, nossos supermercados abastecidos pelo caminhão, pela gasolina, e se isso não existir mais, como que vai chegar a comida até nós? Como que nós vamos nos deslocar usando carros à base de combustível fóssil? Então eles começaram a fazer um movimento de voltar a utilizar bicicletas, voltar a ter ciclovias, ter outras fontes de energia para os veículos. Isso também gerou os veículos elétricos, né, de lá para cá. E não é a solução perfeita também ainda, né? Tem outros que vão surgir e não vão ser elétricos. Inclusive tem vários problemas elétricos. Se vocês viram recentemente, o CREA, não o CAL da prefeitura, mas o engenheiro, o CREA, enviou uma nota dizendo que não é permitido instalar nos edifícios residenciais, nas garagens, o abastecimento elétrico dos carros, por conta de várias questões de segurança. Né? E isso vai gerar uma necessidade de você também sair do pico do elétrico, né? Não, eu estou fazendo uma analogia, né? O pico do petróleo tem que resolver o petróleo. O pico do elétrico tem que resolver agora o elétrico. Então vamos precisar de outras formas de você gerar energia, que a gente pode chamar de energias alternativas, né? Que não seja só a elétrica, que não seja só a petróleo. E aí eu falo tudo isso para falar que nesse movimento no sul global a balança está desequilibrada, porque no norte global todo esse movimento acontece de uma forma. No sul, que é a América do Sul, e todos os países tipo Índia, África, né? Os continentes
Hegemônicas são cidades dependentes do petróleo, concentradas, cadê a menina da cidade? Adensadas e dependem do caminho. E essas alternativas não hegemônicas, como é que elas estavam começando a aparecer, né? Emergir como utopias a princípio, depois não acreditavam, e utopias experimentais. Então, no norte global, a gente começou a notar, estudando o movimento das ecovilas, que são vilas que são normalmente construídas por pessoas que decidiram sair do meio urbano e irem para o meio rural em grupos e desenvolver uma nova forma de vida como um laboratório, tanto social quanto ambiental, quanto econômico e diversas outras dimensões. Então, elas começavam a buscar reconstruir comunidades e regenerar a natureza. Porque lá, muito da natureza foi realmente perdida, que é diferente do que temos aqui no sul global, para vocês verem ali. Lá eles usam a terminologia regenerar, como se fosse gerar de novo, criar condições para que a natureza seja regenerada. Talvez aqui a gente ainda tenha a natureza, a gente possa trabalhar com a revitalização, com a reconstrução, com outros termos que não necessariamente a regeneração. As comunidades aqui também, elas ainda existem. A solidariedade lá é necessário reconstruir. E muitas das comunidades que eu visitei nas cidades não existia mais esse lugar da solidariedade. Então, é notável a diferença. Então, a simplificação de estilos de vida para a redução de impactos ecológicos. Então, no norte global que a gente nota é que a pegada ecológica é muito alta. Já ouviram falar na pegada ecológica? Já fizeram de vocês, já calcularam? Tem um link para vocês calcularem. A próxima aula tem que saber de cada Acho que eu fiz isso no ensino médio. Você lembra quanto planeta que você consumia? Não lembro assim, mas eu lembro que eu já fiz, você bota algumas informações no seu dia a dia. E aí você fica sabendo assim, qual é a sua pegada no planeta. Você consome demais o planeta ou você está dividindo para as pessoas? Então, às vezes, a gente faz o cálculo e dá que a gente consome 6 planetas. Só que eu só tenho um. Se você consome 6 e eu consumo 6 e ela também, o que vai acontecer? Tem alguém consumindo menos do que meio planeta, menos do que um décimo. E onde estão essas pessoas? Isso é global. Embaixo do nosso nariz. Aqui. Nos dedos. São pessoas como nós. E que estão precisando consumir menos planeta para a gente consumir 6 vezes. Então, essa noção da pegada ecológica, interpretada de forma madura, chega lá no norte global, Estados Unidos, são 12 planetas. Uma pessoa na hora de fazer o cálculo. Na Europa, são 9 planetas. Então, a gente pode. É um indicador numérico que dá para a gente comparar esse consumo, né, meio que uma metáfora, mas ao mesmo tempo dá para você tirar algumas conclusões. Se você usa muito energia elétrica, se você usa muitos veículos, se você viaja muito de avião, mas aí também a gente não pode colocar toda a culpa numa pessoa. Porque o que mais consome não é a pessoa, são as indústrias, são a forma, né, é o agronegócio. Então a gente também tem que equilibrar essa interpretação com esses setores econômicos que a gente também alimenta. Na hora que você compra muito no supermercado e menos de uma feira, você também está alimentando o quê? Você está reproduzindo o consumo da indústria alimentícia da monocultura. Então faz a gente pensar minimamente. E aí, no norte global, eles já se colocam na posição, a ciência, principalmente nas ecovilas, da simplificação de estilos de vida. Estou puxando o gancho da ecológica. Vocês sabem o
o que é o ano, o dia de sobrecarga da Terra, a gente passou, dia 24 de julho. Essa quando o planeta, chega um dia que o planeta não tem condições, é calculado pela Global, Global Footprint Network. Então, eles calculam para o planeta que dia que A gente já consumiu tudo que deveria consumir até o final do ano. Então, isso vem reduzindo. Porque cada vez mais a gente demanda mais recursos. E 24 de julho foi o desse ano. Então, ou seja, o planeta não tem capacidade de se autorregenerar em função do que a gente já demandou de recursos este ano. Faz sentido, tem a ver com essa conversa. Então, assim, enquanto nós, depois eu vou falar sobre o global, né? Então, os processos de transição na parte global, eles são mais voltados para a resiliência e não resiliência assim. Após um impacto, qual é o tempo que leva para eu retornar um equilíbrio? E esse equilíbrio não é igual ao anterior, normalmente é um novo equilíbrio. E esse impacto pode ser algo das mudanças climáticas, pode ser um evento extremo, ou pode ser um impacto econômico, ou seja, os impactos podem ser de diversas espécies, mas a partir desse impacto, esse retorno da resiliência, essa distância, né, entre retornar à resiliência, é o que eles estão buscando. Já no sul global, são outras questões. E o que é essa redução da pegada ecológica em relação à média nacional? Esses quatro exemplos aqui embaixo, Finrod, a ecovila no Reino Unido, esta ecovila, fora do padrão nacional do Reino Unido, ela tem um consumo de 50% a menos da pegada ecológica do que os vizinhos do próprio país. Porque elas é um tipo de forma, uma outra visão de mundo, que elas conseguem fazer modificações na forma de viver. Precisaria conhecer um pouquinho o Finrod para entender o que eu estou falando, mas é uma ecovila que trata o próprio lixo, trata o próprio esgoto, não sobrecarrega os sistemas de energia, porque eles geram energia, e na hora que faz o cálculo da pegada ecológica dos moradores dessa ecovila, está 50% mais baixo do que os vizinhos, as cidades vizinhas. Então, é só para ter um entendimento que eles consideram como laboratórios de sustentabilidade é nesse sentido, né? Experimentar uma outra forma de pisar no planeta. E se bem entender, na Alemanha é 30%, a média das ecovilas na Dinamarca 30% e as ecovilas nos Estados Unidos 20%, a menos do que a pegada ecológica dos vizinhos, né? Essas ecovilas, então, elas vão ser vistas como exemplo, como realmente não tem como você dizer que todas as cidades vão se tornar iguais a esse modelo. E no sul global, vocês estão vendo as imagens, né? O que tem se mostrado como luz no futuro, tem se mostrado é o fortalecimento de comunidades, porque elas ainda existem. Lá eles têm que reconstruir o senso de comunidade, porque já se perdeu muito. A preservação e a recuperação da natureza, existe muito a que se preservar ainda no sul global. Preservar, porque elas ainda existem. E a recuperação daquilo que se perdeu, porque tem muita coisa também que se perdeu, né? A ampliação da pegada ecológica, porque às vezes a gente vai fazer uma pegada ecológica, a gente fez agora na zona rural, que é a Maçari, as pessoas não chegam nem ao planeta.
guarda-chuva assim, ai, todo mundo tem que reduzir a pegada ecológica. Tem que conhecer caso a caso. Principalmente o norte. Precisa reduzir para que o sul global possa ainda desenvolver, porque a pegada ecológica está baixa, porque não tem o mínimo de condição de viver. Então tem que equilibrar isso. Já se consumiu até julho. Norteadas por processos de subsistência e resistência. Você já vai ver diversas disciplinas na faculdade, essa questão da resistência urbana, da resistência, das ocupações, dos vazios urbanos no centro. Não já viram isso? Né? De pessoas que não têm moradia. Então não é muito o mote da resiliência. Pós-impacto, retornar ao equilíbrio novo. Ainda está na fase de você estar em subsistência mesmo. O que eu vou comer hoje à noite, o que eu tenho que fazer hoje de manhã, e muitas vezes em lutas de resistência. Então a gente vê esses modos muito mais presentes no sul global do que no norte global. E a valorização dos saberes locais faz parte dos danos do futuro, no sentido de que nós temos ainda acesso a saberes locais pré-existentes à civilização antes da colonização do país. São pessoas que vivem na resistência há séculos. Só existem hoje porque resistiram. E são pessoas que têm os saberes que nós hoje, na humanidade, somos os ensinamentos que a gente mais precisa. Então eu estou trazendo isso para reflexão. Mesmo que os processos de transformação socioespacial e a criação de lugares busquem sempre um único equilíbrio, que é a qualidade de vida com baixo impacto ambiental. No fundo. O que o sul global e o norte global estão buscando é isso. Ou deveria ser isso. Se não tivesse tantas essas interpretações prévias que a gente teve antes, do setor privado e das grandes corporações. Agora, chegando próximo da nossa realidade, o contexto das cidades brasileiras. O que a gente tem de ambiente construído e social? Basta olhar pela janela. Se a gente estivesse no Nordeste Amaralina, tem uma amiga que mora ali naquela ladeira do Vermelho, que é sempre no prédio bonitinho, quando você vai trabalhar na terra, você vai ao Nordeste. Esse aqui. Segregação socioespacial, exclusão urbanística, déficit de demanda coletivas para mais de 200 milhões de habitantes. 85% das pessoas moram em cidades e variam de 20% a 60% da população em áreas precárias no Brasil. Em Salvador, a gente fez uma pesquisa com a professora Angela Bandilho, no Lado Habitat, que é o laboratório de habitação em cidade, a gente desenvolveu a tese dela nesse tema, e em 2000, mais ou menos em 2000, ela publicou o livro Limites do Habitat, e a gente calculou e chegou a essa conclusão, que 60% da população morava em área precária. 25 anos atrás, né? E foi um estudo bem detalhado. Bem mesmo. Se a gente for fazer hoje, talvez tenha crescido, né? E se a gente for pesquisar o mesmo tema em outras cidades do Brasil, vai variando entre 20% e 60%, mas sempre vai ter segregação. Eu fui em Curitiba uma vez, no congresso, e aí passei por aquele circuito turístico, né? Você passa, sai do aeroporto, vai direto para o congresso, né? Ou então vai direto para aquele bairro, aí você olha assim, pô, que massa, uma cidade que não tem segregação socioespacial. Aí eu fui conhecer os professores que estudam isso lá e eles disseram, está muito enganado. Tem uma montanhazinha ali que esconde, mas depois dessa montanhazinha pensa que tem os bairros populares todos ali. E ele falou para assim, na época, acho que era em torno de 40%. Mas então, varia de 20 a 60% em todo o país. Eu passei um ano em Brasília, plano piloto, bolha, né? A bolha do plano piloto, não veio
de exclusão urbanística, de falta de saneamento básico, de encostas quando chove, sendo desmanchadas, né? E eventos extremos acontecem principalmente onde não tem segurança física, né, das pessoas. Então, políticas sociais e habitacionais, de modo geral, o que a gente vê? Inflexões de descompasso entre a agenda social e a neoliberal. Isso eu já trouxe aqui que seria o neoliberal, que são os interesses dos grandes setores econômicos acima do interesse das cidades. Poucos tendo vantagens em cima de muitos. Então, isso é reflexo direto, isso reflete direto na cidade. Então, a gente está aqui para propor outra forma, outros valores. E as políticas urbanas e ambientais, se a gente também for ver de modo geral, existe muita incoerência, ou seja, políticas ambientais não conversam com as políticas urbanas. Tem uma aluna aqui de mestrado que acabou de defender a dissertação dela sobre o plano diretor de Camaçari. O título do plano diretor foi revisado em 2023, PDDU-S, o S de sustentável. Aí ela foi... Você está errado, é PDD1 menos S. Menos. É brincadeira. Aí simplesmente ela percebeu, ela fez uma metodologia de análise para entender o quanto de sustentável era realmente esse PDD1. E que ela concluiu. Eles até na letra da lei conseguiam demonstrar um pouco de intenção de diretrizes para ter uma sustentabilidade social, não era ambiental e urbana. E as outras três, cultural, econômica e social, estavam lá no chão. E era visível, ela conseguiu recuperar na leitura do plano todos os pontos, discutir um a um, mostrando o que era e o que poderia ser, sabe? Ainda teve um comentário que ele fez, uma percepção que ele teve, que o plano anterior tinha alguns aspectos na sustentabilidade social que eram melhor. Eu perdi. Eu disse que o menos era menos. E eles no mote do sustentável. Por isso que isso é muito questionável, né, do termo. Porque usam do jeito que querem. Então, na hora que você não é que você vai deixar de usar aqui, mas você tem que dizer o que você está querendo dizer quando usa. Depende de fato, né? Depende de fato. Porque acaba caindo. No popular, qualquer empresa usa, mas você vê que de fato, nas práticas, o sustentável, o ambiental, fundamental. A questão são as práticas. Isso. O discurso. Eu vou trabalhar muito isso. O discurso vem da mentalidade neoliberal. Aí fala essas coisas de desenvolvimento, né, capital, tudo isso. Mas a prática é totalmente diferente. É só para fazer um controle de população, para convencer a população. Essa fonte é isso. Um greenwashing, que chama, né? Uma lavagem verde, em português. Seria para mostrar só a superfície. Tem alguns aspectos